Fala galerinha do nono ano, né? Boa tarde, desejo que todos estejam bem. É um prazer tê-los aqui novamente. Vamos continuar nossa aula de geografia, tá? Nas semanas passadas, né? Nas 2 semanas de aula que a gente teve, no período de aula, a gente viu no conteúdo 1, origens e bases do mundo global, né? A gente conversou sobre o fator globalização, vimos as fases da globalização. Na aula, no percurso 2, nós vimos economia global, o papel das transnacionais, né? O que era e o papel delas, e a questão dos desempregos, como ficou a situação do trabalho e do emprego, né? Seja o trabalho conjuntural ou o trabalho estrutural, tá bom? Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo relacionado a economia, né, origens e desafios do mundo global, né? Na aula de hoje nós iremos ver consumo e cultura globalizada, tá? O conteúdo de vocês, desculpem, ele remete a um subitem que diz o seguinte: shopping center, uma das formas geográficas do mundo atual. Então é assim, para a gente iniciar um pouco, né, dar uma analisada em cima do conteúdo, a gente vai iniciar com uma definição do grande geógrafo brasileiro Milton Santos, né? O qual diz que forma geográfica, está aqui, né? É o aspecto visível de objetos culturais que foram criados pelas sociedades humanas nos espaços geográficos. Sejam as indústrias, sejam pontes, viadutos, estradas, monumentos, prédios. Então, tudo que foi construído pelo humano é uma forma geográfica, né? É um aspecto visível de objeto cultural, tá? Foi transformado ao longo dos anos. Então aqui eu apresento para vocês um pequeno resumo da história, né? Do que o homem construiu ao longo dos anos, tá bom? No início, ele cita aí, ó, no período clássico da Grécia, né? Que era antes da chamada era cristã, pois os deuses nessa época, os reis, na verdade, nessa época, quem representavam o papel dos deuses, né? Não tinha esse papel não tinha essa fé intensa em um deus, né? Acreditava-se nesse período que na força, principalmente, do rei, do poder do rei, né? Nesse período foi desenvolvida e inventada a democracia, no período da Grécia Antiga, e o espaço geográfico ou espaço cultural desenvolvido nesse período é a ágora, né? A ágora significava o lugar que realizavam discussões políticas ou discussões sobre o destino das cidades, né? Eram lugares, né? Tá aqui a imagem do lado. Eram lugares abertos, né, ao público, basicamente em praças, e que várias e várias pessoas iam para lá para tentar buscar soluções para as cidades. Então aqui é uma ideia de uma forma geográfica. No período da Idade Média, esse período da Idade Média, aqui nós temos o início do período de fé, né, o período do poder da igreja, e o que se caracteriza, o que se desenvolve nesse período do criação de forma geográfica, né, o objeto cultural, a forma geográfica das sociedades humanas, eram os castelos dos senhores feudais e os grandes mosteiros, né? Então, nos castelos, tu tinha uma determinada área, uma área X, na qual dentro desse castelo tu tinha a residência do rei, né? Porque tem muita gente que diz assim: ah, o castelo é só a casa do rei. Não, o castelo era uma área toda cercada, toda murada, né? Na qual se desenvolviam várias e várias atividades. Tinham alguns castelos em tese maiores que se guardavam, se tinham até pequenas outras cidades dentro, né? Tipo as pequenas vilas dentro desses castelos, só que não encostavam na residência ou na proximidade da casa do rei, tá bom? Então eram pequenas vilas dentro de uma área, né? E esses eram os castelos. Dentro desse aí tinha a residência do rei, os aposentos do rei, como a gente chamava, né? E entre outras coisas, tá bom? E também nós temos os mosteiros. Os mosteiros eram as casas, né, aqui pelo poder da Igreja Católica, né, representavam a forma desse poder.
eram criações, né, de formas geográficas, objetos culturais criados pelos homens, para assim trazer todas as pessoas, no caso aqui todos os homens, né, sexo masculino falando, para serem padres nas igrejas ou padres nas épocas antigas, pois era um período de fé, o poder da igreja quem comandava naquela época, quem disseminava e quem crescia, e consequentemente a necessidade de vários e vários padres, né, para aumentar a difundir este poder, tá? Na segunda parte, né, lá posteriormente ao final da Idade Média, nós já entramos aqui na época das revoluções ou na Idade Moderna, né? Aí nós temos nesse período aí nós temos a Revolução Francesa, marcada por ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que nenhum desses três aí é uma criação cultural, é uma produção cultural. Aí é uma produção que a gente pode dizer é uma produção de iluministas, né? Uma produção em teses, em ideais revolucionários. Não foi nada construído nesse período. Isso quer dizer que no período da... Não é que não foi nada construído, não foi construído com ênfase. Consequentemente, ou juntamente com a Revolução Francesa, tu tem as revoluções industriais dos séculos 18, 19 e 20. Por que três revoluções, Gleito? Porque essas revoluções elas aconteceram em três fases, tá? A primeira fase no século 18, caracterizada por o desenvolvimento a vapor, das máquinas a vapor, tá? A segunda fase no século 19, caracterizada pelo desenvolvimento e uso do petróleo e seus combustíveis. E a terceira fase no século 20, né? Que iniciou em fontes de energias sustentáveis. Aqui eu cito energia solar, energia eólica, energia de termoelétricas, né, provenientes do interior da Terra. Tudo isso aí apareceu com as fases da Revolução Industrial. E quem apareceu, assim, quem desenvolveu de uma forma geográfica, quem apareceu, nós citamos as fábricas e as cidades que começaram a crescer em ritmo grande e acelerado, tá bom? No período atual, né? Nós vimos na aula passada que nós estamos vivenciando um período de sociedade de consumo, né? Esse sociedade de consumo, ele também pode ser chamado de consumismo, ou seja, quando nós utilizamos muitos produtos sem a necessidade daqueles produtos, apenas pelo hábito da compra, né? O que nós temos nas sociedades de consumo hoje, que também foram alavancadas e desenvolvidas pela revolução técnica, científica e informacional, né? Com elas nós desenvolvemos como forma geográfica, né? Nós desenvolvemos supermercados, hipermercados e shopping centers, né? Os shopping centers aqui eu posso dizer é a bomba, como a gente chama assim, é a bomba de centro de compra do poder econômico, tá? Isso existe basicamente em grandes e médias cidades, né? Que é onde existe esse shopping center, e lojas por cima de lojas, não há outro objetivo, né? Só vendas. E aí prepara todo aquele ambiente com climatização, com iluminação, com segurança, só para as pessoas irem para lá gastar. Não tem outra forma. É só para você ir lá andar e gastar. Tá entendendo? Porque você vai para um canto, tem praça de brinquedos, um exemplo, tá? Um local de brinquedos. Só para gastar. Ninguém vai botar a criança para brincar lá de graça, não. Você vai para o outro lado, é a praça de alimentação, só loja de alimentação, mercados de todo mundo jogados lá. Habib's, McDonald's, entre tantos outros. Gastando, não é nada grátis também não. Lojas de roupas, de calçados esportivas, sociais, seja lá como for. Gleito, se eu quiser ir só lá e não comprar nada, eu entra e sai, não se preocupe. Se você quiser ir só andar lá, né? Você entra, dá uma olhadinha e vai-se embora. Não tem problema, você não tem tempo para estar lá, não tem isso não. O problema é que dificilmente, nos tempos consumistas de hoje, a população resiste a entrar numa loja dessa, que algumas têm promoções, outras não, e não compra nada, tá entendendo? Então, continuando aqui, o nosso consumo hoje é baseado também com uma cultura globalizada, tá? A base de muita coisa nossa é a publicidade, né? A propaganda, né? Então essa propaganda ela é influenciada pelo marketing, né?
que é o conjunto de ideias, está ali ó, no cantinho, conjunto de técnicas ou ideias utilizadas pelos fabricantes. Eles utilizam de várias formas para tentar atrair você, né? Quais são essas várias formas aqui? Colocar jogadores de futebol, artistas, cantores, atrizes para fazer propaganda da marca deles, né? Jogar na internet, ali no... Às vezes tu tá assistindo no YouTube e aparece uma propagandazinha oferecendo alguma coisa para tu e tu diz, eu não quero, clica lá em fechar, mas ele está utilizando do marketing, ele está utilizando de uma técnica para tentar vender a tu. Ele joga a propaganda na TV, ele joga a propaganda no rádio, tá? Ele quer saber, não quer saber onde ele vai chegar, mas de todas as formas ele vai tentar. Ele utiliza de outdoor, né? Com aquelas imensas placas nas grandes cidades, principalmente. Redes sociais, às vezes tu tá utilizando Facebook, Instagram e de repente joga aquela propaganda. Então tudo isso aí é uma forma do marketing, né? Utilizar para tentar jogar para tu o consumo exagerado de bens. Eles querem por fim a força que você se utilize de bens, tá? Mas na frente nós temos o que a gente chama hoje de consumo consciente, tá bom? O consumo consciente, ele nada mais, nada menos do que uma estratégia, tá bom? Tá bem aqui assim, ó, aqui, ó. É uma estratégia para contornar o problema que estamos passando desse consumo gastos demais, né? Então ele, além de ser uma estratégia, além de ser um consumo consciente, ele é um consumo sustentável. Ou seja, para a gente tentar utilizar um produto, né, que não cause tanto impacto no meio ambiente. Ou que a gente utilize esse produto, mas de uma forma sustentável, tá entendendo? A gente minimize a utilização daquele produto. Às vezes o cara tá ali com, um exemplo, né? O cara tá ali com 5 camisas, pequeno exemplo, 5 camisas, e há uma festa, as camisas estão boas ainda, em bom estado de conservação, e o cara vai lá e diz assim, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro. Para a utilização de uma nova camisa, embora ele diga assim, quem vai pagar sou eu sei que é você, mas para ele comprar essa nova camisa, embora ele já vai encontrar prontinha na loja, mas essa camisa ela só está à venda ali, ela só está desenvolvendo esse novo produto porque ele passou por todo um processo de extração de matéria-prima, né? Ou seja, ele eliminou alguma coisa no ambiente, ele arrancou algumas árvores do ambiente, ele queimou, na questão de indústria, né? Ele queimou o ar do ambiente, no caso a emissão de carbono, né? Então isso aí só é capaz de fazer por conta que as pessoas estão comprando muito mais, né? Nesse mapa aí, ó, na página 32, tu tem as maiores emissões de carbono, né, do mundo. Você pode perceber que onde é que elas estão concentradas, ó. Citar aqui 3, ó. De cima para baixo, Canadá, Estados Unidos e México. Bem no meio aí, ó, Brasil. Mais para cá nós temos no continente africano, lá embaixo na África do Sul e aqui em cima no Egito, bem miudinho aqui, ó, Egito. Aí a bomba vem para cá, ó. Olha aí o continente europeu, ó. O continente europeu quase todo com produção de dióxido de carbono. O que é essa produção? Essa produção de dióxido de carbono é caracterizada por 2 motivos. Primeiro, pela queima na produção, né? Principalmente pela queima na produção de indústrias, ou seja, está produzindo muito, está vendendo muito. E segundo, pela questão dos recursos naturais estarem sendo extraídos. Por exemplo, as queimadas, né? Vegetação está diminuindo, está poluindo o ambiente e consequentemente está diminuindo aquela questão natural, tá entendendo? Mais para cá nós vemos, ó, Rússia em cima, algumas partes aqui vocês podem perceber da Ásia menor, né? E aqui, meu amigo, olha o tamanho da bomba. Olha o tamanho da bolinha preta aí. Essa bola preta maior aí é a China, tá? Então, o campeão, talvez o campeão de produção no mundo é a China. Para você ter ideia, na China, galerinha,
na China, a maioria das pessoas, antes mesmo desse Covid, viu? Antes mesmo desse coronavírus, a maioria das pessoas já andavam de máscara por conta do tamanho da poluição atmosférica do país, tá bom? Esse outro aqui pertinho, não tão menor e não tão menos importante, a Índia, grande consumidora, grande produtora também de indústrias. Japão e Austrália, tá bom? Então assim, analisando este mapa, tu vê que o planeta todinho ele está distribuído como grande emissor de dióxido de carbono, então está produzindo muito, tá bom? Já para fechar aqui, né, no finalzinho aqui, nós temos a publicidade, volta eu para cá, publicidade e mudança no estilo de vida, né? Aqui é interessante que você saiba que há uma utilização do chamado cardápio mundial, tá? Significa assim, a comida que é propagada, a comida que é espalhada no mundo, geralmente é jogada para todos, tá bom? Como assim, inglês? Aquilo que eu falei lá nos shoppings, né? McDonald's e tudo mais. Então é preparado um cardápio para as empresas, porque elas acham melhor padronizar os produtos, né? Porque ao ela padronizar o produto, ela se divide em 2, 3 empresas, a mesma empresa, espalha no mundo todinho, reduz os custos de compra de matérias-primas e produção, né? Em consequência, ela gera acaba com a competitividade, pois será só ela no mundo, né? E afasta alguns concorrentes, tá bom? Por isso que ela faz isso. E, para finalizar, nós temos a ideia dos valores culturais nacionais, que mesmo com a globalização, né, ainda insistem, graças a Deus, a segurar, né? Nós temos a resistência de culturas nacionais, a resistência de preservação de crenças e tradições, tá bom? Então, assim, vou passar uma atividade para vocês sobre esse capítulo aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço em todos.